Graça e paz, irmãos, boa noite. Quero começar mais um culto ao Senhor nesta quarta-feira, dia 31 de março, o último dia de março, de 2021. E não poderíamos deixar de nos alegrar no Senhor em mais um culto de oração, culto onde nós nos dedicamos a orar uns pelos outros, pela igreja de modo geral, pela nossa nação, pelo tempo que vivemos de enfermidade, e que Deus possa continuar nos abençoando. Amanhã, a partir de amanhã, dia 1º de abril, estarei de férias, porém a igreja continuará funcionando normalmente com os nossos irmãos, o pastor Josirene, irmãos que costumeiramente já pregam na igreja, e iremos continuar então nessa jornada. Vocês vão ficar aí esses 30 dias, vendo outras mensagens. E também os irmãos sabem, o irmão Celino, como vice-presidente, continuará aí na direção da igreja nesse período. Apesar de não estarmos nos reunindo, nós sempre temos contato uns com os outros, mas não será diferente. Todas as quartas-feiras terá mensagem também via internet, já com os irmãos já sabem. E aos domingos também, continuando normalmente, de manhã, cada ministério faz o trabalho aí, de instruir a cada aluno, de cada faixa etária da igreja, tanto homens, mulheres e juniores jovens. E também à noite, às 19 horas, todo domingo também você terá o culto normalmente, tá bom? Então não esqueça de acessar aí as nossas redes sociais. Está sendo postado no Facebook e também no YouTube, e na nossa página você encontrará as mensagens ao longo desses dias, qual estarei ausente. Que Deus possa continuar nos abençoando, tá bom? Vamos ler um texto bíblico, depois eu vou orar pelos irmãos e pela igreja, para que possamos trazer uma reflexão nesse dia de culto. Eu quero convidar você à abertura do texto de João capítulo 9, apenas um versículo bíblico. João capítulo 9, versículo 4. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Aguardar um pouquinho para que os irmãos possam aí abrir suas Bíblias em suas casas. Muito obrigado. Você que participa desses cultos, você que é nosso colaborador, nosso ouvinte nesta noite. Diz assim o texto: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Que o Senhor abençoe essa palavra em nossos corações, palavras aí de Jesus aos seus discípulos. Vamos orar e depois nós faremos aí uma reflexão dentro desse texto que acabamos de ler. Quero falar nessa noite sobre aproveitando as oportunidades. Vamos orar? Pai de amor, nós queremos agradecer por esses momentos que estamos aqui discorrendo sobre a Tua palavra, nos alimentando dela e que ela possa fazer guarida em nossos corações. Que o Senhor fale profundamente a cada um de nós, mesmo em nossas casas ou em qualquer outro lugar. Obrigado a Deus por esse dia, por mais esse dia de vida. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, reunida em suas casas neste momento. Abençoa aqueles irmãos que têm que sair para trabalhar, têm que sair para fazer outras coisas, que o Senhor possa estar livrando da Covid, possa estar libertando o Teu povo. Pedimos ao Senhor pelas graças, durante esse período que estamos passando, livramento. Queremos orar por aqueles irmãos que perderam seus entes queridos, parentes, amigos. O Senhor possa confortar cada coração. Queremos lembrar da família enlutada, da irmã Cléo, esposa do irmão Pedro, que o Senhor possa confortar cada familiar. Demais irmãos que têm perdido seus entes queridos, o Senhor possa continuar confortando. Ainda oramos pela vida do nosso irmão Pedro Salles, ó Deus, que está internado, entubado. O Senhor possa ser misericordioso, que o Senhor possa dar uma boa recuperação. Continua, Senhor, abençoando todos nós e nos livrando de todos os males. Abençoa cada pastor também com as suas enfermidades, tanto enfermidade normal do dia a dia, quanto dessa enfermidade que temos enfrentado. Livra-nos, ó Deus, deste mal. Venha estar com os nossos irmãos idosos também, que eles possam ser protegidos. E que o Senhor possa, ó Deus, em breve estar, ó Deus, de uma maneira maravilhosa, usando a medicina,
trazendo vacina para que possamos livrar dessa enfermidade. Continua abençoando a tua Igreja Batista Bortolândia, cada membro, a sua diretoria, em nome de Jesus. Amém? Bem, irmãos, aproveitando as oportunidades. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto bem oportuno para essa situação que nós vivemos em nosso dia a dia, aproveitando as oportunidades. Estamos aqui diante de um texto onde Jesus está saindo da sinagoga, juntamente com seus discípulos, e ao sair em frente à porta, havia um homem cego. E quando eles se deparam com a situação, os discípulos de Jesus chegam para Jesus e perguntam a Jesus: quem pecou, seu pai e sua mãe, para que este homem fosse penalizado, nascendo com a cegueira? E é interessante a resposta direta de Jesus. Olha, não foi nem pai, nem mãe, mas por conta da vontade do Senhor. Isso é natural, né? Ninguém pecou. Isso faz parte das circunstâncias da vida, não é? E logo após Jesus falar sobre isso com esses seus discípulos, e também com certeza estava ouvindo aquele homem deficiente da visão, e Jesus então diz exatamente aquilo que nós lemos aí no versículo 9, aliás, no João 9, versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Onde eu quero chegar, meus irmãos, com essa palavra de Jesus aos seus discípulos e aquele homem? A oportunidade estava diante dele e ele aproveitou essa oportunidade. Aproveitando as oportunidades. E eu quero destacar então, contando para você essa história, esse texto bíblico, e aí eu contei de João 9, de 1 a 4, e aproveitei para entrar dentro desse assunto de oportunidade. Talvez você não tenha percebido, mas eu quero destacar alguns pontos que talvez nos trará alguma visão diferente das coisas que acontecem e as oportunidades perdidas. Então eu quero destacar pelo menos 4 pontos para que possamos refletir nessa noite. Primeiro, as oportunidades para expor o reino surgirão diante de nós. As oportunidades para expor o reino de Deus surgirão diante de nós. Olha só, Jesus está saindo do templo, da sinagoga, juntamente com os discípulos, e surgiu aí uma oportunidade de Jesus expor o reino de Deus. E ele não perdeu essa oportunidade de expor o reino de Deus. Então, a primeira reflexão que eu quero fazer com os irmãos, com os nossos ouvintes e colaboradores nessa noite, é que as oportunidades para expor o reino surgirão diante de nós. Uma circunstância completamente fora da realidade. Quando Jesus está saindo do templo, ele se depara com a situação e surge então a interrogação, as perguntas dos discípulos, e Jesus não perdeu a oportunidade de expor o reino de Deus, porque elas surgirão. Jesus aproveitou a oportunidade para expor o evangelho do reino de Deus. Aqui está a nossa primeira reflexão. As oportunidades vão surgir. E aí é uma oportunidade de nós expormos o reino de Deus, porque elas surgirão. Então, se você for olhar a história, você vai perceber nessa história, contada aqui por evangelista João, ele diz que Jesus, então, ao sair do templo, ao sair da sinagoga com os seus discípulos, eles se deparam com um homem cego e não perde a oportunidade de expor o reino de Deus, porque certamente essas oportunidades surgirão
a nós também. Segunda reflexão que eu quero fazer olhando para essa história. Não podemos perder tempo com questões periféricas. Não podemos perder tempo com questões periféricas. Olha o que aconteceu. Os discípulos de Jesus, eles estavam olhando ao redor da situação, na periferia da situação, não olhando diretamente para aquele que estava certo. Não podemos perder tempo com coisas periféricas. Temos que nos atentar àquilo que de fato é importante. Jesus olha para o homem deficiente da visão com um outro olhar. Os discípulos olharam para aquele homem com um olhar completamente fora da realidade. Eles estavam olhando o periférico da situação, não a situação em si. Aqui está uma outra coisa que nós devemos aprender quando nós temos que aproveitar as oportunidades. Não podemos perder tempo com questões periféricas ou sem importância. O que era mais importante ali não era saber por que ele estava naquela condição, mas a oportunidade de mostrar ali o reino de Deus para aquele homem. Percebe a situação? Eles olharam o periférico, porque também já era costume judaico isso. Era costume judaico qualquer enfermidade, qualquer situação de deficiência, dizer que era o pecado desse ou daquele. Não, Jesus não olhou isso. Jesus, ele olhou então a situação que era mais importante. Ele aproveitou e dizendo a todos eles, olha, vocês precisam se importar com as questões mais interessantes ou necessárias, não questões periféricas. Vocês tinham que expor o evangelho, então, e demonstrar o reino de Deus para esse homem que está diante de nós. Terceira reflexão que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, olhando para essa história tão maravilhosa de Jesus e olhando, então, na questão de aproveitar as oportunidades, é que, olha só, faça de cada situação uma oportunidade para o seu crescimento espiritual. Faça de cada situação uma oportunidade para o seu crescimento espiritual. Jesus não se preocupou com a situação do homem em si, nem o periférico em si. Ele fez daquela situação que era adversa uma oportunidade para o crescimento espiritual daqueles homens. Olha que coisa interessante. Ele aproveitou aquela oportunidade para dizer aos seus discípulos o que era mais importante. O que era mais importante era ofertar àquele homem o reino dos céus. Nós devemos aprender então com isto que nós devemos aproveitar cada situação, cada momento para o crescimento nosso ou de terceiro ou de outro. E Jesus sabiamente fez isso. Jesus disse, olha, por que vocês estão se importando? A razão dele estar assim, ou a culpa de quem é? Exponha a este homem o reino de Deus. Salve esse homem. Mostre o evangelho vivo de Jesus. Aproveita essa situação dele para glorificar ao Senhor. Isso é muito importante para nós aprendermos também quando olhamos para essa história maravilhosa entre Jesus, seus discípulos e um homem cego das vistas. Um homem que não enxergava, um homem que não tinha visão. Um homem que era deficiente. Quarta coisa que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, para a nossa reflexão, é que nós devemos fazer de cada oportunidade, eu quero então encerrar assim, fazer que cada oportunidade sirva para exaltar
o Senhor Todo-Poderoso. Que cada oportunidade sirva para exaltar o soberano Senhor. Olha só, está Jesus e seus discípulos saindo da sinagoga. Ali se apresenta uma situação. Jesus aproveita essa situação para exaltar o Senhor, o Pai Eterno. Aí está outra coisa que nós devemos aprender. Aproveitar todas as oportunidades para exaltar o Senhor Todo-Poderoso. Faça, meus queridos, de cada oportunidade, e que cada oportunidade sirva para exaltar o Senhor. No nosso tempo, o Senhor Jesus, aquele que é digno de honra, glória e poder. Então, meus irmãos, esse texto que Jesus fala assim, olha, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, ou que nos enviou agora, e era Jesus e seus discípulos. A noite se aproxima, né? Quando ninguém pode trabalhar, ou seja, aproveite todas as oportunidades para expor o reino de Deus, para ser exemplo. E aí Jesus, então, eu traço aí aquilo que eu creio que também podemos falar dentro desse texto. As oportunidades para expor o reino de Deus surgirão. Esse tempo de pandemia é um tempo de uma palavra de esperança. Então não perca a oportunidade de levar às pessoas esperança, porque esse é o tempo que nós vivemos. Tempo de levar as pessoas à reflexão. Então faça isso, não perca a oportunidade. Não podemos perder tempo com questões periféricas. Estamos perdendo tempo com questões que não nos trarão, aliás, algo edificante para nós mesmos e para o reino. Estamos perdendo tempo com coisas que muitas vezes não importam, não são importantes, são periféricas. Faça de cada situação, meus irmãos, uma oportunidade para o seu crescimento espiritual. Mesmo em condições adversas, faça com que essa situação adversa se torne em bênção e cresça espiritualmente. E por último, nas palavras simples e objetivas de Jesus, faça que cada oportunidade sirva para exaltar o Todo-Poderoso. Todo mundo sabe a história, você deve saber a história, que Jesus restabeleceu plenamente a visão daquele homem. E por conta disso, o Senhor Todo-Poderoso foi exaltado. Então, não esqueça disso. Aproveite todas as oportunidades e que o Senhor, o Pai Eterno, nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Para que possamos então continuar orando uns pelos outros, para que você na sua casa continue cultuando ao Senhor nesse tempo. Vamos orar? Pai querido, nós só temos a agradecer, porque até aqui o Senhor tem sido Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela tua presença, obrigado por nos livrar das setas do maligno. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos dado, ó Deus, esperança nesse tempo difícil. Mais uma vez eu peço ao Senhor, pela vida dos nossos irmãos da Igreja Batista Bortolândia, demais irmãos de outras igrejas, nossos cooperadores, continua nos dando livramento. Abençoa, ó Senhor, os nossos irmãos idosos. Abençoa cada irmão que tem passado por dificuldades, mas que essas dificuldades sirvam para o crescimento. Não podemos perder tempo com outra coisa, mas devemos crescer agora mais ainda na presença do Senhor. Abençoa esta nação, aqueles que nos governam, toma conta dessa nação, Senhor. Vem estar iluminando a mente daqueles que receberam autoridade para estar governando este povo. Senhor, tenha misericórdia desse momento que passamos, de tanta necessidade, que o Senhor possa nos suprir
todas elas. Muito obrigado por esse tempo de descanso que o Senhor vai me dar. Continua abençoando a minha família, abençoe a família de nossos irmãos. Continua, a Deus, derramando graça sobre nós. Nós oramos e agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e estamos juntos aí no mais um domingo na presença do Senhor. Aí não esqueça das nossas atividades regulares da igreja.